Vamos ouvir agora a opinião do candidato da situação, Juliano Costa Couto. Candidato, por que o senhor está querendo ser presidente da OAB? Olha, Cecília, eu sou advogado desde 1997, lá se vão 18 anos, uma história de luta. Meus parentes, eu não tenho parentes advogados da minha família, eu trabalhei 6 anos num grande escritório, depois há 13 eu abri o meu próprio, eu e um telefone, e eu conheço os desafios da profissão. De mais a mais, eu volta e meia tive vínculos com a ordem, nas comissões, tive mandatos que eu fui eleito e agora como diretor. E eu me preparei para ser presidente da ordem, eu tenho absoluta paixão pela advocacia e pela OAB, e eu pretendo levar a termo este projeto por um grupo muito querido, um grupo motivado e compromissado com o bem da advocacia do Distrito Federal. Eu sou professor universitário há 15 anos e também tenho uma grande paixão, que é perpetuar o jovem advogado no mercado de trabalho. Fiz um pouco desse trabalho como diretor e pretendo potencializar e concentrar ainda mais energia da OAB do Distrito Federal nesse aspecto. E como advogado militante, pretendo também tornar real o respeito, o apreço e o compromisso do judiciário, das delegacias de polícia com a profissão do advogado, que é uma profissão imprescindível para a democracia ser exercida em sua plenitude. E no mais, eu pretendo também inserir políticas de abertura, de ajuste com as minorias, com a sociedade do Distrito Federal, cidade pela qual tenho absoluta paixão. São esses fatores que me motivam a ser presidente da Ordem dos Advogados. O senhor fala em respeito da polícia, da justiça. Qual a sua avaliação? Porque tem vários advogados criticando a atuação do juiz Sérgio Moro. Qual é a tua avaliação da atuação do juiz Sérgio Moro? Olha, o Sérgio Moro exerce a sua função lá em Curitiba. Eu não conheço o processo, eu não conheço os atos que ele praticou. O que a gente vê, e eu, pelo menos no meu caso, é o que a mídia diz, né? Então, aparentemente, ele seria um salvador da pátria para alguns, e para os advogados ele tem sido arbitrário. O que eu particularmente entendo, Andrei, que seja lá quem for o juiz, seja lá qual for o caso ou qual o crime atribuído a alguma pessoa, esta pessoa deve ter concreta e efetivamente garantida a ele o duplo grau de jurisdição, a ampla defesa e o contraditório e outras coisas mais. E em relação ao Sérgio Moro, há também a questão da delação premiada, como que ela tem acontecido, se sob pressão, se de forma manipulada. E eu entendo que se houver notícia de algum fato dessa natureza, esse fato deve ser objeto de absoluta e rápida investigação, para se evitar vícios na conformação desse instituto da delação premiada. A OAB, ela é muito acusada pelos adversários, seus adversários inclusive, de estar muito atrelada ao governo e, portanto, de estar sendo calada, omissa em situações que o país está vivendo. E até põe uma bandeira em todas as manifestações, uma faixa dizendo "por que te calas, OAB?". O que o senhor tem a dizer? Há esse atrelamento? O senhor seria um candidato dessa situação que está atrelada ao governo, que é o que eles dizem? Negativo. A nossa gestão é absolutamente independente. Algumas vozes da oposição dizem que nossa administração tem vinculação ao PT. Pois saibam, é bom para esclarecer, nós ingressamos com 11 ações diretas de constitucionalidade contra o governador Agnello, ganhamos 10, uma delas foi a da nota fiscal de alteração de crédito, a outra da verba rescisória dos rodoviários e por aí vai. Em relação à menção OAB por criticá-las, a ordem, Cecília, deve ser gerida com muita responsabilidade. Quem é presidente da ordem é gestor e tem a voz dos advogados. As vontades pessoais e os anseios ficam diminuídos por conta da responsabilidade institucional de gerir a ordem. Quando Marcelo Lavenere, em 92, pediu o impeachment de Collor, 2 meses antes tinha sido negada a unanimidade a inserção da ordem nesse movimento. Só foram quando apareceu a Elba. Ou seja, a ordem ir à rua gritar, ela tem que ir de uma vez só, com absoluta certeza do que está falando diante de fatos concretos. Porque quando ela pisa o pé, é para ali não mais tirar. Então ela tem que saber o que faz e não seguir o clamor social ou o clamor da mídia. A ordem é responsável. E assim será na gestão Juliano Costa Couto. Os seus adversários dizem também que sua campanha é muito cara, né? Qual o orçamento da sua campanha? E o que o senhor acha? É possível fazer uma campanha, como tem dito um dos seus adversários, que vai gastar R$65 mil, dá para fazer uma campanha com isso? Andrei, tanto não dá que ele mesmo já mudou para 210 mil, certo? A minha campanha é feita por meio de aportes e patrocínios e apoios de advogados, dos candidatos que na nossa chapa participam e das pessoas que partilham dos mesmos propósitos ideológicos em relação à gestão de ordem que nós temos. Então, eu tenho grande alegria de ser convidado para um churrasco, para um evento em que os convidados lá estão e que esses eventos são custeados pelo anfitrião.
exclusivamente do dinheiro dos advogados é que sobrevive a nossa campanha do nosso grupo. Temos também aí um sério trato e um compromisso com a advocacia do Distrito Federal. Agora, as pessoas que tendem ou tentam dizer que fazem campanha a custo zero, quer me parecer, é um equívoco. Isso não é verdade, não condiz com a realidade, inclusive do que estamos vendo na rua. Outra questão que se fala muito da OAB é a falta de transparência no gasto da ordem. Nós não estamos falando de campanha, nós estamos falando da arrecadação da ordem e dos gastos, né? Há uma acusação de falta de transparência, de como esses recursos são geridos, que eles seriam muito mais utilizados para festas, essa gestão utilizaria muito mais para festas do que propriamente em causa dos advogados. Como é que o senhor pretende gerir isso e qual a verdade dessa acusação? Cecília, é importante dizer que dentro de um período de campanha eleitoral disse tudo. O papel e o vídeo aceita toda e qualquer afirmação, mais ainda na época de internet. A questão de um post que foi feito com os valores gastos em festas e que seria pouco gasto na manutenção da ordem, eles se esquecem de, por exemplo, de toda a receita recebida nos eventos que a OAB patrocina ou faz. Como na festa nós tivemos mais de 1.400 ingressos vendidos a R$100 cada um, ou 150 dependendo do período de compra. Né? Para a corrida do advogado nós temos patrocínio de entidades financeiras. Então eles pensaram só no gasto. Então se eu gasto 200 mil para fazer uma festa, mas a receita minha é 200 mil, o custo não foi nada. Então houve uma leviandade na manipulação desses dados. De mais a mais, em relação à transparência, a nossa atual gestão é a mais transparente da história do ABDF. E essa política permanecerá. Se você vai ao site do ABDF, tem lá institucional, ao final prestação de contas, lá estão disponibilizados no formato contábil todos os balancetes de nossa gestão, inclusive já agora de 2015. Como é que a ordem pode atuar em relação ao salário, ao piso dos advogados, que é considerado baixo, e essa dificuldade que eles estão tendo para atuar, porque tem greve de judiciário e tudo. Quer dizer, como é que a ordem pode melhorar a vida desse advogado? Em relação ao piso, é importante dizer que nós promovemos o reajuste do mesmo, e o piso, Cecília, ele só se insere na realidade do advogado empregado, com carteira assinada, que infelizmente é uma menor parcela da população. A grande maioria dos advogados funciona de forma autônoma ou associada. E aí o controle que queremos fazer, apresentamos ao Conselho Federal um projeto de que ao associado que tem a questão da exclusividade de seu contrato, a ele deve ser garantido o piso. Agora o que a gente tem que fazer é ensinar o advogado a se perpetuar, se projetar no mercado de trabalho, tornando-se mais importante para aquela sociedade de advogados a qual ele faz parte, que ele possa agregar valor à sua atividade e ter reconhecido seu talento e sim ganhar mais dinheiro. Nós fizemos um bocado isso pela ordem para os mais jovens e ainda existem outros desafios. O desafio do processo judicial eletrônico, o desafio do grande número de advogados. Mas a ordem, eu pretendo fazer aparecer para os novos advogados ou que queiram se inserir no mercado, há o desafio dos novos nichos, porque da mesma forma que existem muitos advogados sendo colocados no mercado de trabalho, existem cada vez mais demandas das mais diversas naturezas. E como a crise econômica está afetando o mercado de trabalho dos advogados em Brasília? A crise econômica afeta a todos. O que há, por exemplo, é um pleito, Andrei, de parcelamento das propostas de honorário. Né? Alguns nichos de mercado, Andrei, se veem diminuídos, mas outros se veem aumentados. Por exemplo, o ramo do direito do trabalho, existem muitas pessoas sendo demitidas, os advogados trabalhistas costumam ter um fomento maior em sua atividade econômica. Da mesma forma, agora o mercado internacional, como disse a Abílio Diniz, o Brasil está em liquidação. Então, os advogados que atuam no ramo de fusão, cisão e aquisição de empresas também podem ter uma oportunidade aumentada agora. E assim é a vida da advocacia. A advocacia é uma profissão de luta, de guerra e para os fortes. E ela exige um bocado de perspicácia na inserção de você, na sua inserção como profissional no mercado de trabalho e ter atenção ao nicho que pode se potencializar ou se diminuir. Mas a crise está, sim, afetando, como todo o ramo da economia, também a advocacia. Doutor Juliano, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua exposição aqui no nosso portal e boa sorte na campanha. Vamos continuar acompanhando também todo esse desenrolar da campanha para a presidência da OAB. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Cecília, agradeço a Andrei, registro, estou muito feliz de seguir nessa campanha. Acredito que temos o grupo mais apto para gerir a ordem, o grupo Somos Mais Ordem, Chapa 10. Muito obrigado.